Meu querido Adriano Diogo, o senhor está bem? Estou O ótimo, senhor me estando com ouve? você. Com você eu estou ótimo. Tá tomando Sempre seu eu tiver. café, né? Tava Não, tomando não, seu estou no café. sindicato petroleiro, estou comendo uma maçã, porque eu estou com tanta dor de garganta, e a maçã alivia bem, ajuda bem. Não, estou Que bom. comendo uma maçãzinha aqui. Uma maçã, não é a maçã, não, não foi uma cobra que te ofereceu essa maçã, não, né? Não é a maçã do amor, não, pode A ficar maçã do sossegado. amor. Diogo, chegando conosco aqui. Diogo, eu quero começar falando dessa subida da extrema-direita aí no Parlamento Europeu. Que perigo isso! E as pessoas ainda estão minimizando a imprensa brasileira e a mundial, né? A imprensa está dizendo, não, foram só cento e quantas cadeiras? Acho que não, não, cento não. É, o centro no Parlamento Europeu, eu já vou trazer os números oficiais, mas o centro está com, acho que mais ou menos são 720 cadeiras. O centro continua com maioria, o grupo moderado, né? Mas a extrema-direita já alcançou 300 e tantas cadeiras, se não me engano. Eu vou trazer o número aqui correto para a gente, mas o Macron dissolveu o parlamento francês em função disso aí. Queria que você comentasse um pouquinho para a gente. Adriano Diogo. Bom, nós, como comentaristas políticos, analistas, militantes, nós nunca podemos passar uma mensagem niilista, de pessimismo, mas essa notícia do Parlamento Europeu é de uma gravidade impressionante. Eu arriscaria dizer que é um momento de tal gravidade esse direcionamento para a direita, para a extrema-direita, depois da Itália, Portugal, a ameaça na Espanha, na Alemanha, o partido que tem a maior simpatia pelos nazistas é a segunda força hoje, né? Então, se eu pudesse falar do ponto de vista histórico, toda vez que há esse tipo de movimentação brusca, perigosa, antecede momentos, digamos assim, antecede guerras, antecede enfrentamentos armados, choque de potências, né? É como se a guerra da Rússia e a Ucrânia, e depois da Inglaterra, do Reino Unido, né, ter saído da comunidade europeia, é como se a gente tivesse numa antevisão do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. É um momento gravíssimo da história da humanidade. Porque na Segunda Guerra Mundial a extrema-direita foi chegando devagarinho, devagarinho, devagarinho também na Alemanha, né? Não foi uma coisa assim, né? Eles foram para a Alemanha, né? Puseram fogo no parlamento, tomaram o poder e daí fizeram aquela conexão com a Áustria e aí foram fazendo outras alianças e aí quiseram tomar conta do mundo e o mundo teve que reagir. Mas naquela época tinha a União Soviética, a Inglaterra estava super armada, né? E enfrentaram. Depois da França, na invasão da Normandia, depois entrou os Estados Unidos, né? O que eu estou tentando dizer é que, embora por aqui a gente tivesse caminhando bem com Lula, Milei, enfrentando Milei, Milei despencando pelas tabelas, né? Com todo o horror que está sendo o governo dele, a América Latina vai se equilibrando. O mundo vai se equilibrando. Né? A China é um desenvolvimento científico fantástico. E aí, da Europa. Alô? Voltei? Voltou, voltou. Da Europa, da Europa, exatamente do coração, do berço da civilização, ameaça do fascismo de volta. Né? Isso é um fascismo, fascismo. Por enquanto, um fascismo parlamentar, desarmado, mas que, evidentemente, pode ir para uma fase de luta armada. Né? Muito perigoso. Porque, lógico, tem essa pressão. Tem a guerra lá em Netanyahu, né? Netanyahu matando toda a Palestina, uma crise no governo de Israel. E aí, essa extrema-direita que estava
localizada, centralizada em Israel, chega na Europa, né? Então, um momento perigosíssimo da história da humanidade. Olha, eu estou buscando aqui a composição do Parlamento Europeu, são 720 cadeiras. Estou impressionado aqui como o dado mais importante, quer saber o percentual de cada grupo político, como estou custando para achar isso aqui nas mídias principais, mas daqui a pouco eu vou encontrar. Eu vou insistir e vou encontrar, porque eu quero dar o número, né? Qual é o número de cadeiras de extrema direita e o número de cadeiras do centro moderado. Eu sei que a extrema esquerda, eles chamam realmente, como o Eduardo Bolsonaro, o Bananinha, diz aqui da esquerda brasileira, fala extrema esquerda, eles usam esse termo lá na Europa, de fato, e a extrema esquerda acho que tem 38 cadeiras, né? Agora, mais do que a quantidade de cadeiras, é o crescimento exponencial. Aí eu queria que você falasse do Macron, porque imediatamente ele dissolveu o parlamento francês. Que coisa eu achei assim de uma brutalidade, porque ele está apreensivo. Ele falou: as próximas eleições aqui, a Emmanuelle Le Pen, acho que é esse o nome dela, a filha do. Acho que ela tem a Marine Le Pen. Le Pen, Le Pen. Le Pen. Le Pen. Isso. Como é que você vê a situação, em especial da França, Diogo? Porque hoje, quem segura toda a articulação da União Europeia, do ponto de vista democrático, é a França. Não é à toa que Lula, outro dia, permaneceu um tempo enorme, tentando criar essa aliança da França com o Brasil. Até eu fiz um programa contigo, reclamei que era o dia da semana da tortura, lá do golpe de 64, e o Macron foi visitar submarino atômico, mas ele já estava antevendo essa crise, e aí ele teve que recorrer a essa medida, porque vamos traduzir para as pessoas que estão nos assistindo, que significa dissolver o parlamento e convocar novas eleições. Porque da França saíram votos para o Parlamento Europeu que ele não esperava. E isso podia atingi-lo imediatamente. É atingindo a França, que hoje é o coração da democracia europeia, ao contrário que a Inglaterra era, mas hoje a Inglaterra virou um país fora da União Europeia, um país de extrema direita, com aquele Brexit. Agora, a França é que estava segurando a onda, porque a Itália já estava na mão dos fascistas, Portugal está caindo na mão dos fascistas, Espanha se segurando tudo que pode. Então, Macron representa esse centro democrático. Ele não só está preocupado com a realidade francesa, como ele está segurando toda a onda da Europa, né? Então, toda a força a Macron, lógico que aqui no Brasil, dentro do PT, nós temos uma discussão enorme sobre o papel dos socialistas e como Macron, mas nesse momento, quem está segurando a democracia mundial é a França, representada por Macron. Por isso que ele teve que recorrer a esse recurso enorme de força, dissolver o parlamento, tentar criar uma nova maioria para enfrentar a possibilidade de, dentro do país dele, os fascistas assumirem o poder. Essa é a tradução. Né? Olha só, a tradução, e eu acho que acende um sinal de alerta para toda a Europa. Aliás, a Europa toda está, nesse momento, sob decisivo alerta. Nós temos um governo na Alemanha fraco de esquerda, de centro-esquerda, né? O Olaf Scholz não convence ninguém. É uma situação bastante delicada e a extrema-direita vai avançando na Europa. E a gente vê que a gente tem um cenário global, Diogo, para resumir, que é dramático, com a possível vitória do Donald Trump também dos Estados Unidos, essa ascensão da extrema-direita na Europa. A gente vai ter que buscar algum tipo de freio para esse tipo de processo. Agora, que freio que a gente pode usar? Manifestações populares tampouco tem dado certo. A gente viu manifestações populares pró-Palestina
durante todo esse período de genocídio, e Israel continua matando palestinos, o Adriano Diogo, crianças e mulheres. Aliás, vamos falar um pouquinho da Palestina. Como é que você está vendo a atual situação ali? Os últimos ataques, teve um último ataque absolutamente brutal, violento, genocida de Israel, acho que chegou a matar 210 pessoas. Está caindo o sinal aqui do Adriano Diogo de novo, mas já deve restabelecer. Vamos torcer aqui. A gente viu esses últimos ataques, a gente viu a queda, inclusive, também do ministro da guerra israelense, que é o Benny Gantz, e eu acho que isso é um tema importante também para o Adriano comentar. Enquanto o Adriano não volta aqui, vamos para o bate-papo aqui, para o comentário de vocês. Deixa eu pegar aqui o que vocês estão falando. Vamos lá, deixa eu agradecer a Maria Campos, que se tornou membro aqui do nosso coletivo, do nosso canal. Manuel Viana também se tornando membro aqui do nosso canal. Diogo, queria que você falasse de Gaza e da queda do ministro da guerra. Ele pediu renúncia. Eu entendi que seria o início do fim desse governo genocida, violento israelense. O que você pensa sobre isso? Então, vamos lá. Você havia perguntado da Europa, agora vamos lá para a Palestina. Vamos para a Palestina. E você havia falado do Trump, né? A Sim. possibilidade do Trump. Então, hoje, o mundo está numa gangorra. Onde está esse centro estratégico, esse centro geométrico dessa gangorra? Nos Estados Unidos. Aonde está localizada essa tensão, esse pêndulo? Está na eleição americana. Com todos os erros que Biden cometeu, com todas as atrocidades que ele deu cobertura, Biden significa um fator de equilíbrio na guerra da Palestina e também na situação europeia. Biden significa a possibilidade do cessar-fogo imediato e o Trump significa, está dando essa sobrevida, digamos assim, está dando esse alento à direita europeia, tipo, eu estou chegando, podem arregaçar as mangas, contem comigo, porque eu vou para o enfrentamento. Então, a eleição americana é o eixo, é o centro estratégico do futuro da humanidade. Para onde ela pender, para onde essa gangorra pender, se ela pender para o Biden, temos, com todos os erros da guerra da Ucrânia, na Palestina, na Europa, temos uma chance de uma sobrevida democrática medíocre, mas se a eleição tender para o Trump, Netanyahu é vitorioso, a direita europeia é vitoriosa, a América Latina entra em convulsão, nós vamos entrar numa instabilidade enorme, apesar do gigantismo do Lula, as relações internacionais estarão confusas, advirão as forças bolsonaristas, emergerão as forças bolsonaristas aqui no Brasil. Em outras palavras, a volta do Trump é a maior ameaça para a humanidade em qualquer ponto do planeta que você apontar. 11 News aqui com Adriano Diogo, nesta gloriosa segunda-feira, dia 10 de junho de 2024. Dia 10 é dia de boleto, hein, Adriano Diogo? Pagou seus boletos, Adriano Diogo? Sempre. Sempre aliás, aqui é serviço também, TVT, canal do Conde, né? Paguem os boletos, se puder. O boleto é uma coisa impressionante, né? Assim, aquela coisa assim, um dia quero ser um boleto, porque ele sempre vence, né? O boleto sempre vence, né, Adriano? Meu Diogo, me diz o seguinte: nossa querida Erundina teve ali um problema de saúde, foi internada, já saiu, mas isso remete também aqui à extrema-direita brasileira, porque ela foi atacada na apresentação de um projeto ali na Câmara dos Deputados da Comissão de Direitos Humanos, né? Se não me engano, a comissão que ela participou. Fala um pouco da Erunda para a gente, como é que foi a sua preocupação aqui, porque eu sei que você é muito próximo dela. É verdade. Não, a Erundina está ótima. Teve alta.
E você sabe que a Erundina ela é movida ela é adrenalina, né? Adrenalina pura. O sangue dela, a primeira determinação que o médico faz é como é que está a adrenalina. Então, por que aconteceu esse negócio da Erundina? Erundina, corajosamente, na Câmara, estava defendendo um projeto de lei que elimina e proíbe os marcos da ditadura. Então, é um projeto de uma grande abrangência, de uma coisa espetacular, que nada que represente a tortura, a repressão, o militarismo, a ditadura, tem como ter como marco de memória. Esse negócio de Castelão, esse negócio de coisa de que lembra os terríveis fatos da vida brasileira, a Erundina estava discutindo no plenário o projeto. Uma simples discussão, simples encaminhamento, uma crítica que nós não podemos valorizar a opressão quando da escravidão, todas essas coisas terríveis da história do Brasil que, infelizmente, ainda povoam nossos logradouros, logradouros. Aqui em São Paulo, aqui na região da Lapa, tinha uma rua que era Rua Sérgio Paranhos Fleury, o grande torturador da ditadura. Mas por aí afora, pelo Brasil, tem de tudo, tem tudo. Desde gente que torturou na época da escravidão. Né? Então, a Erundina estava discutindo esse projeto maravilhoso, maravilhoso, de banir da história do Brasil qualquer marco da repressão, desde o Império, da proclamação da República, da escravidão, né? Do massacre do povo negro, da homofobia, de toda essa loucura. Que a direita faz tanta questão de ter nome, praça, escola, viaduto, nome de tudo, tudo, tem que pôr nome de bandido e de torturador. Então ela estava lá discutindo, discutindo, discutindo. Aí os caras, e com o beneplácito, como sempre, do presidente da Câmara, como disse a deputada Samia Bonfim, sempre os mesmos, foram para cima da Erundina. Foram para cima da Erundina. E ela os enfrentou. Ela os enfrentou. A Ela mandou. Erundina é uma das mais combativas, mesmo 90, hoje com 89 anos. mesmo hoje, quase 90 anos. Impressionante. 90 anos, né? Segurou a onda, encarou os caras. Os caras puseram o rabo no meio das pernas. Ela encarou, encarou. Tudo bem que depois a pressão dela subiu, foi a milhão e tal, mas lá no plenário ela não se vitimizou. Ela encarou os caras. Né? Muito bem. E aí veio aquela sequência das jovens deputadas federais e outros parlamentares e deram uma segurada. Até o presidente da Câmara teve que. Aliás, as deputadas, a Sâmia Bonfim, que é do PSOL, né? E É, a Sâmia Bonfim é do PSOL, né? E a Fernanda Melchiona, e tem mais uma também, que o nome agora me escapa, elas se juntam com a Erundina e fazem uma é, bancada feminina, assim, é. absolutamente combativa. A Jandira, A Jandira Fegali e a tal. Jandira Fegali, É, mas é muito legal ver as meninas, né? Que a Sâmia é muito é, novinha, a Melchiona é muito é. novinha, do lado ele da Erundina. Meu querido Adriano Diogo, você quer falar mais alguma coisa sobre esse tema da Erundina? A Erundina tá bem, então ela vai voltar com tudo já nessa E semana já para a mandou Câmara, será? recado para a campanha do Boulos, que ela está na campanha, que ela não tem medo desses caras aqui de São Paulo. Já. Agora, a beleza do projeto, né? Vem cá, toda vez que a minha geração 68 se manifesta, né, esse negócio de ditadura, ela estava discutindo, porque a Erundina, quando ela foi prefeita de São Paulo, ela abriu a vala de Perus. Ela abriu o maior documento, o maior registro da história da ditadura, que é a vala de Perus. Ela mudou a história do Brasil descobrindo aquela vala comum em Perus, onde estavam enterrados as vítimas da ditadura, da meningite. Então, essa mulher. Aliás, E ela foi. aliás,
eu fui acionado aqui por um querido amigo que está envolvido com a reinstalação da Comissão da Verdade, meu querido Diogo, a gente acabou conversando algumas questões. O Tomás Paiva, que é o general, comandante das Forças Armadas, deu 2 entrevistas nesse fim de semana, muito extensas, importantes, uma ao Globo, outra ao Estadão, e ele falou, refalou e tresfalou ali que é absolutamente a favor da reinstalação da Comissão da Verdade. Aí nós temos também a Casa Civil brasileira, cujo ministro é o Rui Costa, ex-governador da Bahia, que também diz que é a favor da reinstalação da Comissão da Verdade, pelo menos publicamente, né? Pelo menos publicamente. E a Comissão da Verdade não é instalada. Quer dizer, todo mundo, os maiores interessados, supostamente não instalar a comissão, já disseram que são a favor. Eu só posso acreditar, quer dizer, eu acho que o Lula é contra a instalação da Comissão da Verdade. Como é que você está vendo essa situação aqui, com todo respeito? Não, só uma pequena correção no ar. Não é Comissão da Verdade, é Comissão Especial de Mortos Desaparecidos. Mortos desaparecidos, desculpa. Perdão, não, é isso, exatamente. Desculpa, exatamente. Comissão da Verdade foi aquela que eu presidi e desde então fui colocado no limbo. Mas é Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, que era presidida pela Procuradora da República, Eugênia Gonzaga, companheira do Nassif. Então, a Comissão da Anistia está sem dinheiro para trabalhar, não tem dinheiro nenhum para trabalhar, está numa dificuldade enorme. Enfim, as memórias da ditadura estão congeladas. Agora, a responsabilidade não é do Lula. A responsabilidade é dos militares, das forças retrógradas que pressionam o governo brasileiro para que a Comissão Nacional de Mortos e Desaparecidos seja reinstalada. Então, eu já falei aqui isso e vou repetir, se você me der um prazo. Rapidinho, mas vou falar. O que é a Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos da Presidência da República? É o seguinte, no Brasil foram mortos e estão desaparecidos cerca de 500 brasileiros. A Comissão de Mortos e Desaparecidos, ela faz uma correção. Ela diz em que circunstâncias foram mortos, aonde estão enterrados e qual é a versão da morte. Não uma versão que está dada lá pelas autoridades policiais e militares da época. A Comissão Especial de Mortos Desaparecidos, ela não gera despesas. Lógico que depois que nós tivemos a Comissão da Verdade, o que aconteceu? Nós descobrimos que milhares de índios foram mortos por conta da ditadura, milhares de lideranças populares de favelas, das ligas chamadas ligas camponesas, porque a repressão na ditadura foi uma repressão de largo espectro contra o povo brasileiro. Então, tudo isso tem que ser apurado e revelado para o Brasil. É isso que nós queremos saber. Por que teve a Guarda Rural Indígena? Por que jogaram bomba de napalm para construir a Transamazônica? Quais foram as tribos que foram atingidas? Por quê? Primeiro que a Comissão Nacional de Mortos Desaparecidos jamais poderia ter sido extinta. E por que essa turma retrógrada não quer que a Comissão de Mortos Desaparecidos seja reinstalada? Porque, depois da Comissão Nacional da Verdade, apareceram tantas dúvidas, tantas indagações, que a reinstalação da comissão teria que responder. Mas, concluindo, o último pensamento, para fugir da baixaria da direita, porque a direita vai... Esses caras querem que continue para ter uma bolsa ditadura, para ter proventos, não é nada disso, né? É reparação histórica. Diogo, mas me desculpa, deixa eu te fazer, eu vou fazer a pergunta de novo para você. Porque, assim, o comandante do Exército se manifestou a favor da reinstalação da Comissão de Mortos Desaparecidos. A Casa Civil, segundo o próprio comandante do Exército, se manifestou também a favor. Quem que está contra isso? Quer dizer,
da onde, né? De que profundezas, né? Assim, os grupos, o clube militar sempre é contra tudo, mas os clubes militares estão absolutamente, enfim, ridicularizados a essa altura do campeonato. Ninguém mais acredita, ninguém mais dá voz a esse tipo de discurso. Eu estou intrigado. Quem que não quer a instalação dessa comissão? Querido Conde, o nosso país não é para amadores, já dizia o velho Stanislau de Preta. Porque os militares não precisam estar no governo, os militares não precisam estar no poder nos períodos de exceção, como de 1964 a 85, e nem no período Bolsonaro, para mandar no Brasil. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem poder executivo, legislativo, judiciário e o poder militar. O poder militar ele não aparece só por ocasião dos golpes, das exceções. O poder militar é um poder permanente. Você é amigo de um grande advogado, o Fernando, que esmiuça todo dia os arquivos militares brasileiros do Supremo Tribunal Militar. Você, como estudioso, como autodidata, prioriza isso e você vê as coisas incríveis que o advogado Fernando te traz. Então, e agora o poder militar fez novas alianças porque eles vão se aliançando. Eles se aliançam ao agronegócio, se aliançam com o setor mineral ligado a esse setor do garimpo, né? O A setor militar, privatização de as tudo, né, privatizações, da as praia. grandes, as praias, onde tem poder constituído, tem poder militar. Isso não é uma coisa isolada. Meu querido Adriano Diogo, tudo bem, agora eu entendi. Entendi. E aqui Lola Carraro matou a charada aqui. Quem não quer é o ministro da Defesa. É verdade, né? Que já falou também publicamente que quer, mas o que esses ministros falam publicamente e o que eles defendem na prática tem uma distância muito grande. Deixa eu ir para o bate-papo. Obrigado, viu, Lola? O Múcio, né? Zé Múcio, vamos dar nome aos bois aqui, ao gado. Cristina Javier Ferreira, você crê que a mídia progressista poderia iniciar um movimento de organização das esquerdas, Conde? Seria possível organizar um fórum de todos os canais progressistas para discutir e encaminhar ações? Olha, difícil, viu? Eu já digo de cara aqui que é difícil, porque a esquerda ela é muito competitiva internamente também. É uma loucura. Para unir a esquerda, olha, nesse país, acho que só o Lula, viu, o Diogo, não é fácil. Agora, que a gente sempre pensa nisso, eu sempre penso nisso, eu posso garantir para você que penso, porque a coisa está ficando muito, muito feia e crítica, porque nós temos pressões aqui no Brasil, pressões globais, né? Mas somando-se a questão do meio ambiente e tudo mais, não está fácil. Diogo, uma palavrinha sobre esse comentário aqui da nossa Cristina Xavier? Eu acho que a esquerda, eu vejo com uma forma mais positiva. Eu vejo com mais otimismo. Eu vejo o seguinte: o ciclo da esquerda que resistiu à ditadura e criou o PT está chegando ao fim. Está Sim. chegando. Então, graças ao nosso querido presidente Lula e ao povo brasileiro, que derrotou o bolsonarismo sem derramamento de sangue, derrotou lá na urna, apesar do absurdo financiamento, apesar de todas as loucuras, apesar da delação do Mauro Cid, mostrando tudo o que aconteceu, Lula foi lá e os derrotou. É, Então, essa juventude que está sucedendo a nossa, vem uma juventude sã, saudável, politizada, que é representada pelo Boulos, que é representada pela Sâmia, que é representada por tanta gente legal no Brasil, no PT, no PCdoB, na esquerda, que vai gerar um novo campo democrático e socialista. Né? Então, nós não estamos. Porque o pior seria se Bolsonaro tivesse ganho a eleição claro, claro.
E aí, a essa juventude, porque nós, os velhos, não teríamos mais condição nem idade de enfrentar esses caras. Nós já fizemos a nossa parte. Né? Lógico, eu estou com 75 anos aqui, estou voltando aí para a boca do forno, mas a O juventude. Diogo é muito mais presente, ativo do que a maioria dos jovens, com todo respeito, nesse momento no Brasil. O Diogo está em todas as manifestações em São Paulo. Deixa eu só avançar aqui, Diogo, porque a gente está chegando no final desse bloco e eu tenho que ler aqui os comentários que estão chegando para a gente aqui no bate-papo. Ivoneide Targino: esse apoio à Ucrânia afetou bastante a economia europeia, inflação alta, etc. A Europa está um caos, né? Está um caos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso com o próximo convidado que está chegando aqui, que é o Luiz Marques. Lynn Brown, falando em boleto, olha que gracinha o Lynn Brown aqui. Muito obrigado, Lynn Brown. Falando em boleto, tem um boleto aqui do Conde, Lynn Brown, é isso? Obrigado, viu, querido? Jomiag, nosso glorioso colega aqui na TVT. Bom dia. Irônico é que outro dia celebraram o dia D e hoje vimos a extrema-direita, os nazifascistas avançarem. É realmente muito irônico. Aliás, a celebração do dia D foi um festival de hipocrisia e cinismo, né? O Diogo, tava lá o Joe Biden, o Macron, todo mundo na Normandia, né? Aquela coisa rasgando. O Zelensky estava lá. Quer dizer, não, e é engraçado que a gente acha até hoje que foram os Estados Unidos com Inglaterra e tal, que venceram com o Reino Unido, que venceram a Segunda Guerra Mundial. E foi a Rússia, foi a União Soviética na época, né? Eles é que perderam 20 milhões de soldados, eles é que venceram os nazistas, né? Graças a eles é que nós não entramos numa espiral nazista em 1945 e ninguém fala nada deles, inclusive o Putin foi hostilizado pelo Biden nessa comemoração aí do dia D. E aqui, finalizando esse bloco, o Zé Carlos Faria está dizendo: o projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional, que cuida do acervo da CNV, Comissão Nacional da Verdade. Comissão Nacional da Verdade, está paralisado por falta de recursos e pessoal. Sua coordenadora, Inês Srampa, se aposentou, agora desestimulada com o descaso. É uma sucessão de situações complicadas. Para terminar a conversa contigo, meu querido Diogo, dê o seu recado, fica à vontade. Queria que você desse umas palavrinhas sobre a Maria da Conceição Tavares, né? Essa grande economista e realmente uma grande pensadora brasileira que morreu aos 94 anos ontem. Foi ontem, exatamente. O que você tem na memória? Quando eu vou colocar aqui na tela, nosso próximo convidado, que é o Luiz Marques. Professor Luiz Marques, seja bem-vindo, viu? Tudo bem? Salve, Diego. Bom, posso falar então? Pode falar. Bom dia, professor Luiz Marques. Não, a Maria... Salve, tudo bem, Diego? Tudo bom? Bom, a Maria, o Luiz Marques depois vai poder discorrer com mais. É importante... Não, a professora morreu no sábado. Morreu no sábado. Sábado. Unicamp, né? Vamos falar de Unicamp. Até o Aloysio Mercadante fez uma fala bonita, emocionada. Qual foi o papel da Maria Conceição Tavares? Quando acabou o governo Médici, né? E houve uma mudança interna corporis dos militares brasileiros, e veio o Geisel. E lá na Unicamp, né, que não era uma universidade comandada por um cara de direita, mas não tão aliado ao regime, havia um núcleo de pensadores, de gente do mundo inteiro. Veio o professor formar nova geologia, o professor Herrera e a professora Maria Conceição Tavares. Ela começou a organizar rodas de conversa e seminários e palestras e agrupamentos sobre uma nova proposta econômica para o Brasil, como alternativa à ditadura do milagre econômico. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, eu estava saindo da cadeia, estava ainda muito mal traumatizado ainda, com um pouco de dificuldade de me reinserir na vida política brasileira, mas ela contribuiu através da discussão econômica e da grande articulação política com Severo Gomes, com todo aquele povo, Ulisses Guimarães. Nós íamos
em centenas e centenas de jovens, de profissionais, começou a se reorganizar a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, o mundo científico, o mundo acadêmico, começou a resistir à ditadura, e enfrentar a ditadura, e dar contribuições teóricas naquele momento para enfrentar a ditadura. Foi um momento muito importante, muito importante. Teve até eleição naquele ano, a ditadura perdeu em vários estados, né? Então, embora não tenha sido o marco definitivo fundamental, que foi lá em 79, quando da votação da anistia, a criação do PT, as greves operárias, a professora Maria Conceição Tavares deu uma contribuição fantástica. Ela, depois veio o governo João Batista Figueiredo, que era completamente caótico, corrupto, né? Sem proposta, e a Maria Conceição Tavares era uma espécie assim de presidente informal, digamos assim, para usar, da Sociedade Brasileira do Progresso. Foi professora da maioria dos economistas aí que pilotaram a economia brasileira, tanto à esquerda quanto ao liberalismo. Diogo, obrigado, viu, pela sua presença aqui. Um grande abraço para você, bom trabalho aí. Eu sei que você tá no sindicato, né? É isso? Sindicatos Petroleiros.